queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 86 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos, para fazer aí algumas anotações, o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje será um gênero textual chamado peça publicitária ou, como a gente conhece, propaganda. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as características do gênero peça publicitária ou propaganda e produzir uma propaganda. Então vamos lá, O texto publicitário, ele é o tipo de texto veiculado nas campanhas publicitárias. E ele pode ser um texto de natureza escrita, oral e também visual. Muito bem. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou até mesmo de serviços. Ou ainda também, de uma ideia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso também, Nessa nossa aula, a gente vai estar dando um foco maior às propagandas que são de origem escrita, Que trabalha mais com a parte escrita e também visual. Geralmente, esse tipo de texto aí é encontrado em meios de comunicação, como jornais, revistas, na televisão, no rádio, quando é uma propaganda, oral, então eles falam, a gente ouve, na internet, outdoors, dentre outros lugares onde possa estar se veiculando e onde seja interessante também veicular uma propaganda dependendo do público que se quer atingir com ela, Os textos publicitários, eles são textos bastante sugestivos, retóricos e principalmente persuasivos. Por quê? Porque eles querem convencer, Através da linguagem sedutora, eles querem o quê? Despertar nos consumidores o desejo de consumir aquilo que está sendo anunciado. Então, desse modo, eles são produzidos através da função conativa da linguagem, também chamada de função apelativa da linguagem, ou seja, a mensagem do texto ela fica centrada no receptor do texto, no interlocutor, naquele que vai receber a mensagem, porque a finalidade é despertar as emoções, os sentimentos, as sensações e com isso vender o produto ou vender a ideia, Os publicitários são as pessoas encarregadas de produzir esse tipo de texto. Então, existe uma faculdade chamada Publicidade e Propaganda, Quem cursa esse tipo de faculdade vai trabalhar direcionado à produção de textos publicitários, Os publicitários, então, são os emissores, Os locutores da linguagem publicitária e essa linguagem, ela está destinada para um determinado público-alvo. Então, é bem importante, conhecer qual é o meu público-alvo para que eu possa fazer ali uma linguagem adequada para aquele público, Qual é o público que eu quero atingir? Muito bem. Vamos agora analisar aqui, estudar algumas características que são principais para um texto publicitário, Então, a primeira característica diz que o texto ele deve ser persuasivo, com o objetivo de convencimento. É muito importante essa característica aí, é uma das principais num texto publicitário. Os verbos sempre no modo imperativo. O modo imperativo é o modo da ordem, Quando você emprega um verbo dando uma ordem. Por exemplo, compre, use, experimente, são verbos que estão no modo imperativo, O uso de expressões de chamamento, que são os vocativos.
Então, numa propaganda também pode-se fazer uso de vocativo. Se eu quero atingir um público, um determinado público, posso estar interpelando, né, esse público pelo vocativo. A linguagem deve ser simples, coloquial, dinâmica e acessível, porque se eu estou vendendo um produto, né, eu preciso utilizar uma linguagem que seja acessível a todos, porque senão eu vou estar excluindo, né, alguns grupos e não vou atingir todo mundo se eu fizer muita enrolação na linguagem, usar uma linguagem muito sofisticada, muito complicada, né? Talvez vai atingir apenas um grupo de pessoas, mas vai excluir outros. Então, que a linguagem seja simples, dinâmica e acessível, de fácil entendimento. Presença de criatividade, humor e ironia, né? Quanto mais criativo for o publicitário, quanto mais ele conseguir criar nessa propaganda, mais ele vai estar interagindo, né, com o público e atingindo ali o público. A intertextualidade, que é a relação com outros textos, então algumas propagandas investem nessa questão da intertextualidade, né? Subjetividade, musicalidade. Então, subjetividade é porque expressa, né, aquilo que a pessoa pensa ou sente, então é subjetivo. E musical, porque normalmente se cria lá um slogan, alguma coisinha que ajuda a fixar determinado produto na mente das pessoas. Também nós vamos observar como característica uso de figuras e vícios de linguagem, né? Tanto figuras de linguagem quanto vícios de linguagem podem ser empregados a fim de tornar essa linguagem mais atrativa, né? O uso de rimas, neologismos, estrangeirismos, polissemia, trocadilhos. Então, todos esses conceitos aí você já estudou. A gente acabou de estudar na aula anterior, né, sobre neologismos, estrangeirismos. Tudo isso acaba atraindo também a atenção, né, do consumidor. A polissemia, que é o duplo sentido, os trocadilhos, já vou exemplificar aqui para vocês, né? Banho e tosa, aqui o seu cão saiu um gato. Isso é um trocadilho, né? Porque o gato ali, que tem o duplo sentido, inclusive, né? A polissemia, porque o gato é um animal. E normalmente o gato nem se dá com o cão. Mas gato eu também uso quando eu quero elogiar, né? Um homem bonito, um rapaz bonito. Então, eu digo que ele está um gato ou que ele é um gato. E aí, quando o cão vai para o banho e tosa, né? Esse cão sai de lá um gato, quer dizer que ele sai muito bonito. Então, ali foi feito um trocadilho com esse duplo sentido, né? Isso chama a atenção. A função apelativa ou conativa da linguagem com foco no receptor, em quem vai receber essa mensagem. E o próprio nome da função da linguagem já determina tudo, né? A função desse tipo de texto é apelativa, ou seja, apelar para poder vender o produto ou vender a ideia. Utilização de estereótipos, isso aqui é uma coisa bem interessante da gente observar, né? Os estereótipos que são utilizados nas propagandas, para quê, gente? Para mexer com o nosso psicológico, né? Para reforçar ideais de beleza, né? Padrões de beleza, padrões de perfeição, de felicidade, de satisfação, de prazer, porque tudo isso mexe com o emocional das pessoas, né? Então, essa utilização dos estereótipos é uma coisa bastante delicada nas propagandas, né? Vocês já devem ter observado aí muitas propagandas e terem percebido, né? Algumas pessoas com uma determinada característica para essa propaganda, né? Então, esses são os estereótipos, porque eles reforçam essas ideias padronizadas. Depois a gente vai ver em algumas propagandas isso aí. Qual é a estrutura, então, do texto publicitário, né? Os textos publicitários, eles não seguem uma estrutura padrão, né?
utilizar ali frases, textos visuais, então bastante imagens, auditivos, escritos, né? Vai fazer uso tanto da linguagem verbal quanto não verbal. Então é uma mescla, né? Quanto mais criativo for o produtor aí do texto, mais ele vai ter chance então de atingir, né, o seu público-alvo. Geralmente, se tiver texto escrito, esse texto vai ser curto, né? Não vai ser muito longo, porque as pessoas elas não têm tempo, não têm muita paciência de ficar lendo grandes textos. Então, quanto mais curto para que fique na memória das pessoas, melhor, né? Porque o objetivo é vender algum produto, vender algum serviço, alguma ideia, né? Podem ser de diferentes gêneros, podem ser argumentativos, narrativos, descritivos, sendo que alguns deles incluem esses três no mesmo texto publicitário, né? Tanto a argumentação quanto a narração e ainda a descrição do produto, né? É muito comum a gente encontrar textos publicitários com imagem e textos. A imagem, ela é um recurso muito importante, né, dos textos publicitários. Né? A gente já viu aí que a função principal é promover uma marca, é despertar o interesse no leitor, né? A vontade de possuir aquele produto ou aquele serviço, ou aderir àquela ideia. Né? Então é muito importante essa combinação de imagem e texto, né? Pode apresentar um título maior, então na linguagem publicitária esses títulos são chamados de headline, né? Bem atrativo, bem criativo, com presença de alguma palavra-chave, né? Com o intuito de chamar ainda mais atenção do leitor para aquilo que está sendo comercializado ali na propaganda. Depois desse headline, desse título, né, bem chamativo, vem o corpo do texto, onde vai ser apresentada, então, a ideia principal, né, com algumas descrições, narrações, argumentação, né? Então, nada muito longo, como eu disse para vocês, tem que ser um texto curto, né? E, claro, o anunciante da marca, né? A assinatura, a marca em si. E outra coisa que também é bem utilizada nas peças publicitárias, que são os slogans, né? Elementos fundamentais dos textos publicitários. Por quê? Porque o slogan, né, ele define em poucas palavras, ou uma frase de efeito, ele define a marca, né, de maneira criativa. E esse slogan acaba ficando na memória do leitor. Então, o objetivo de um slogan é a memorização, né? Então, o leitor acaba lembrando de determinada marca, determinado produto, porque ele gravou o slogan. Muito bem. E aí, né, quem é que lembra do slogan desse famoso medicamento aí? Desde criança eu escuto, e olha que já faz bastante tempo que a professora foi criança. E desde que eu era criança, eu escuto esse slogan: tomou Doril, a dor sumiu. Né? E eles insistiram sempre nesse slogan, e eu acho que até os dias de hoje continua sendo esse o slogan do Doril, né? Então, por ser uma frase curta, de fácil memorização, ainda rima Doril com sumiu, né? Então isso fica ecoando ali na nossa memória. E aí quando você precisa de um medicamento, você acaba lembrando desse por causa do slogan, né? Ah, tomou Doril, a dor sumiu, como se fosse um passe de mágica, né? Então, olha a função do slogan para um produto. Agora a gente vai conhecer e analisar algumas peças publicitárias que promovem venda de produtos, tá? Então, essas peças elas estão focadas em comercializar um determinado produto. Vamos começar com essa daqui. Muito bem, propaganda de creme dental, né? Então, olha lá, creme dental da marca Sorriso,
Aqui a gente observa que o logotipo dessa marca, né, já meio que forma uma boca sorrindo aqui, né? Então aqui está a marca. O slogan, proteção que refresca, né? Esse é o slogan ali do creme dental Sorriso. Outra coisa que a gente vai observar nessa propaganda é o estereótipo, né? Então ali eles usaram a figura de uma moça jovem, bonita, sorridente, e os dentes dessa moça são perfeitos. São retinhos, branquinhos, né? É um sorriso perfeito. Então, a pessoa que vê essa propaganda, ela cria essa ideia, né, de que se ela comprar o creme dental Sorriso, ela vai ter este sorriso. É como se ele fosse milagroso e deixasse os nossos dentes assim, exatamente como o dessa moça aí, né? E por fim aqui o produto, né? Aqui um pequeno texto onde eles vão exemplificando ali, falando, né, um pouquinho do produto. Dentes brancos e brilhantes com as micropartículas polidoras, proteção do flúor mais cálcio, delicioso sabor refrescante. Então, essa é a parte do corpo do texto, né? Então, olha que interessante. Comece a observar um pouquinho essas propagandas aí, que você vai descobrir coisas bem interessantes. Temos aqui também uma outra propaganda, né? Aqui nós temos uma propaganda de um suco. Então, olha lá. A marca, né? A marca é Maratá, também aparece bem grandão aqui no próprio produto. Aqui eu destaquei a questão do uso do imperativo, né? Que é muito usado nas propagandas. Então, ele já começa dizendo, prove dessa fruta. Prove, modo imperativo. É o verbo empregado dando uma ordem, prove, né? Prove dessa fruta, então, ele apela dizendo que você vai sentir o gosto, o sabor da fruta, mas não passa de um suco artificial, né? O suco de pozinho. Tá aqui o produto bem destacado, né? O desenho que eles colocam ali, inclusive, né? Colocaram aqui um talinho, uma folha, como se realmente fosse a fruta, o sabor da fruta, né? E o slogan desse produto que diz, o sabor da fruta dentro do saquinho. Então aqui eles estão apelando bastante para essa ideia, né? De que você realmente estará sentindo o sabor da fruta. Muito bem, vamos lá ao próximo. Mais uma propaganda aqui. Quando a gente olha, bota o olho nessa propaganda, a gente vai achar que é alguma coisa relacionada a trânsito, né? Pela placa que eles usaram ali. Mas não, pessoal, olha lá. Bem aqui em cima você está vendo a marca, né? Batavo. Batavo é marca de iogurtes, né? Laticínios. Muito bem. O slogan aqui, né? Tem um slogan que diz o seguinte, de bem com você. Então, já passa aquela falsa ideia de que se você consumir Batavo, né, os laticínios do Batavo, você ficará de bem com o seu corpo, né? Então, criando aí essa falsa ideia. A questão do estereótipo, né? Usou aqui a figura de uma mulher. Essa mulher é uma mulher magra, né? Porque a ideia que se vende de perfeição e de padrão, né? A ideia da magreza. Então, eles colocaram uma mulher magra com as pernas de fora, né? E aí, o que está escrito ali, ó, com frases no modo imperativo, aquelas que dão ordem. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Quer dizer, você vai ficar magra, você pode usar saia, mostrar suas pernas, se você fizer uso, né, dos produtos da Batavo. Aí, aqui embaixo estão os produtos, né? O produto é da linha, a linha se chama Pensilite. E aqui diz o seguinte, não se reprima, pense light. Quer dizer, consumindo esses produtos, você vai ficar magra, né? E vai poder sair por aí desfilando suas pernas sem precisar se reprimir. Então, quanta coisa, né, tem incutida aí dentro dessas
propagandas, porque elas querem o quê? Querem apelar para o seu psicológico. Agora, a gente vai conhecer também peças publicitárias que promovem a venda de ideias, né? Ali anteriormente era a venda de produtos, mas é possível também criar publicidade para vender uma ideia e veja como elas são importantes. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma propaganda de campanha pela doação de órgãos. Olha que legal a imagem, né? Então aqui eu estou visualizando aqui um coração, né? Você sempre doou o que não lhe servia mais. E aí dentro dessa imagem você está vendo vários calçados. Por quê? A gente sempre faz doação de calçados, roupas, ou seja, aquilo que não nos serve mais, a gente doa, não é mesmo? Faça o mesmo com os seus órgãos. Ou seja, quando a pessoa morre, os órgãos para ela já não servem mais. Mas, através da doação, ela pode estar salvando a vida de alguém, né? Então, essa propaganda é para vender uma ideia, né? Doe órgãos, salve vidas, que é o slogan desta propaganda. Temos também essa daqui, pessoal, ó, não fique em silêncio. Racismo faz mal à saúde. Denuncie, ligue 136. Então, é uma campanha de combate ao racismo. O uso, né, da frase aqui no imperativo negativo, não fique em silêncio, né? A imagem da pessoa negra, por quê? Porque o racismo está diretamente relacionado às pessoas negras, né? Então, temos que combater. Ó, o racismo faz mal à saúde, que é aquele slogan do Ministério da Saúde, né? Muito empregado lá, por exemplo, na campanha do combate ao cigarro, né? Fumar faz mal à saúde. Então, é um slogan já lá, né? Da saúde. Então, aqui eles empregaram esse slogan para promover esta campanha de combate ao racismo. E também temos aqui uma para vender a ideia da vacinação contra a gripe, né? Campanha de vacinação. Então, aqui está mostrando as pessoas que eram prioritárias para receber a vacina do H1N1, né? Então, gripe é doença séria. Vacine-se, vacine-se. O verbo está no modo imperativo. Tá ali daí a data que ia ter a vacinação e essas pessoas estão representando os grupos prioritários, né? Então, como é que chama aqui? As mulheres que tiveram bebê, né? As puérperas, as gestantes, as crianças, os idosos, que quando começa essa campanha ela começa por alguns grupos prioritários, né? Então, ó, isso aqui é venda de ideia, não está se comercializando um produto, mas está tentando vender a ideia, né? A ideia da importância de se vacinar. Ok, pessoal? Muito bem, então, ficamos por aqui hoje, né, com essa nossa aula de texto publicitário. Agora você vai lá para os exercícios, onde terá uma proposta lá de produção de peça publicitária. Tenho certeza que com a sua criatividade vai sair coisas muito interessantes aí. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!